Doutor Paulo, a gente vai vamos interromper por um minuto, porque nós vamos ver agora uma reportagem sobre uma rede pública de bancos que armazenam sangue do cordão umbilical. É a multiplicação das chances de cura para pacientes que têm leucemia e outras doenças do sangue. O primeiro banco público de sangue de cordão umbilical do país tem hoje 850 unidades e já salvou uma vida. A menina Vanessa, de 9 anos, que foi submetida a um transplante de medula no ano passado, recebeu células-tronco que saíram deste banco. Outros 5 transplantes programados para os próximos meses também vão usar material genético deste estoque. Numa comparação com as células da medula óssea, as células do sangue do cordão umbilical aumentam em 30% a chance de encontro entre doador e receptor compatíveis. Os problemas de rejeição nos transplantes são menores. Por isso, o Ministério da Saúde vai investir 46 milhões de reais para implantar em 5 anos uma rede de 10 bancos públicos de sangue de cordão umbilical em todas as regiões do Brasil. A intenção é unir os estoques para chegar ao total de 20 mil amostras, o suficiente para cobrir toda a diversidade étnica brasileira. Há 4 anos, uma empresa do Rio de Janeiro começou a estocar sangue de cordão umbilical para os interessados em pagar por este serviço. Hoje, nestes tanques, existem 4.000 unidades, que foram coletadas na hora do parto em várias regiões do país. O custo inicial para a coleta, os testes e o processo de separação das células-tronco é de R$ 4.400. Depois é cobrada uma taxa anual de cerca de R$ 500 de manutenção das amostras a 200 graus negativos. O estoque cresce no ritmo acelerado, com um aumento de 30% a cada mês. O congelamento das células-tronco de Francisco foi um presente da avó. A mãe do bebê de 3 meses espera nunca precisar desta reserva. Não se esgotaram as pesquisas, né, em relação às células-tronco. Eu acho que isso pode dar até muitas coisas que a gente não sabe. Assim. Mas a utilização do material genético do próprio paciente ainda desperta polêmica. O sangue do cordão umbilical guardado da própria criança tem um percentual de utilização muito reduzido. Essas crianças teriam, por exemplo, guardado seu sangue de cordão umbilical para doenças que já têm origem genética, já têm origem na própria célula-tronco. Então, não serviriam para utilização futura. A bioquímica da empresa acredita que estocar o sangue do cordão é uma aposta no futuro. Nós ainda não conhecemos todo o mecanismo das patologias, nós ainda não sabemos exatamente o que starta, o que é o gatilho para uma doença, um câncer desse. Então, é precoce dizer que esse material possa ter uma alteração se essa patologia for desenvolvida no futuro. Cada cliente das empresas particulares só pode recorrer ao seu próprio material genético. Por isso, em países como a França, esse tipo de negócio foi proibido. Os bancos públicos ficaram fortalecidos, com o objetivo de recolher o sangue do cordão umbilical de todos os recém-nascidos e deixar esta reserva disponível para quem precisar. Voltamos então a conversar com o neurocirurgião, Dr. Paulo Niemeyer Filho. Parece evidente então que a gente tem que incentivar, tem que investir em bancos públicos de sangue. Sem dúvida. E eu acho que mesmo existe realmente esse problema da genética, mas isso não impede que um doador desse tenha um acidente ou que tenha uma lesão qualquer, um derrame, que futuramente precise por uma causa que não seja genética. Então nós não sabemos que aplicações, qual a amplitude da utilização dessas células nós vamos ter no futuro. Eu acho que é importante que se guarde, que nós tenhamos bancos públicos que possam ter essa reserva. É viável que nós tenhamos uma rede pública abastecendo, ou seja, que retire sangue do cordão umbilical de cada recém-nascido? Eu acho que num país como o nosso, com tantos problemas, é difícil imaginar que isso vai acontecer para toda a população. Mas já existem bancos que fazem reserva de células-tronco e células de medula, bancos de medula óssea, e, enfim, com muita eficácia. O governo credenciou meia dúzia de universidades que fazem isso, e pode fazer também, não para a população toda, mas que atenda
enfim, pelo menos algumas doenças mais importantes, isso é viável. O senhor deixou bem claro durante toda essa entrevista que nós temos um longo caminho a percorrer de pesquisa para se verificar a viabilidade ou não do uso das células-tronco embrionárias, se elas realmente podem responder a toda essa nossa esperança de cura em várias doenças. Aqui no Brasil, nós temos pessoas capazes de fazer esse tipo de pesquisa? Temos instituições, laboratórios para fazer esse tipo de pesquisa? Sem dúvida que nós temos. Hoje o Brasil, inclusive, participa de pesquisas importantes como a do genoma humano e eu não tenho dúvida nenhuma que isso é importante. Nós estamos dando um passo simbólico muito importante. Há 500 anos atrás era proibida a dissecção de cadáveres, né? E hoje nós não podemos imaginar a medicina sem isso. Então nós estamos dando um passo importante, estamos abrindo uma porta um mundo de possibilidades para os pacientes com deficiência, para doenças incuráveis, e nós não temos que duvidar da capacidade dos brasileiros, nós temos que apostar, investir e colocar dinheiro nas universidades e deixar que a gente contribua também. Dr. Paulo Niemeyer Filho, muito obrigada pela sua presença aqui no Bom Dia Brasil. Bom dia, obrigado.